eu sou Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre informado sobre como fazer bons negócios e como está o cenário do comércio internacional. Hoje, o Logística Plus vai trazer um convidado especial para mostrar detalhes sobre o cenário econômico que nos aguarda em 2023, essencial para quem faz negócios. Entender as movimentações de mercado ajuda a tomar as melhores decisões. E para falar sobre o tema, eu recebo Écio Costa, professor titular de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, consultor de empresas pela SEDES, Consultoria e Planejamento, colunista da CBN e Diário de Pernambuco e economista-chefe do LID Pernambuco. Eu cansei de falar o teu currículo, Écio. Eu tenho certeza que ainda faltou título aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui. Não, Soraya, o prazer é meu estar participando, né, do podcast de vocês, do Logística Plus, e, claro, também logo após a gente ter conversado também na palestra que eu dei, né, aqui em Recife, Foi para ótimo. vocês. Foi um evento, acho que trouxe aí alguns cenários importantes, né, para o que vem pela frente na nossa economia. E é sempre importante a gente estar discutindo, procurando entender melhor, né, o que vem por aí, até porque é uma mudança importante até na forma de conduzir a economia. Então, a gente precisa entender melhor, né, quais são os possíveis cenários. Então, vamos começar com o cenário internacional? Todas as previsões que eu leio até aqui falam de um cenário ruim para a economia global. O que você pode explicar para a nossa audiência sobre o cenário econômico externo em 2023? Pois é, a gente tem que entender um pouco o contexto histórico, né? A gente passou por um período de pandemia, né, lá em 2020, onde houve uma desaceleração econômica mundial, vários países afetados com as medidas restritivas para combater o problema da saúde, né? E, claro, aquela questão de que a economia é importante, mas ela terminou, né, ficando um pouco em stand-by para poder, né, diminuir o número de casos e, consequentemente, de mortes. Mas não ficou bem assim para depois. Os países eles desenvolveram uma série de estímulos para justamente tentar combater também o impacto negativo na economia. O auxílio emergencial foi criado aqui no Brasil, mas nós não fomos os únicos, né? Lá nos Estados Unidos, você teve uma redução de taxa de juros junto com um estímulo monetário muito forte do Banco Central americano jogando dinheiro na economia. E o mesmo se repetiu em diversas economias, na zona do euro também, né, para justamente tentar amenizar esse impacto. Isso perdurou por um bom tempo, né, durante 2020, 2021, e agora, em 2022, alguns sinais foram visualizados como consequências desse excesso de estímulos, que é justamente, ou basicamente, a questão da inflação. A inflação começou a bater a porta da maioria dos países. Só que era algo até que talvez o Fed, né, o Banco Central Americano, fosse tratar isso como algo temporário, né, como o próprio Sherman lá dizia, que o Powell dizia que era algo temporário, que ia passar, só que ele não contava com a invasão russa à Ucrânia, né? Então, no início desse ano, a gente teve essa invasão, onde você teve aí uma série de consequências, ah, principalmente por conta das sanções econômicas, né, que os países colocaram na Rússia. O objetivo era tentar retaliar, né, para que a Rússia desistisse da ideia de invadir a Ucrânia, mas trouxe consequências em diversos mercados. A gente teve aí um pico, né, chegou próximo dos $140 o barril do petróleo. O gás natural também subiu drasticamente, o preço dos fertilizantes para o agronegócio também subiu consideravelmente, e o preço das commodities agrícolas também subiram, porque o país invadido era a Ucrânia, que é um grande produtor do agronegócio, né, principalmente de trigo, né, que aí termina impactando outras commodities
que são substitutos, né? São bem substitutos ou complementares. Então, você teve essa inflação extra em 2022, causada, né, pela invasão russa à Ucrânia, que empurrou o preço do barril de petróleo lá para cima, e agora a gente está vivendo o quê? Uma série de medidas que estão sendo tomadas pelos países. As economias avançadas estão com inflação até superior do que a brasileira. Quando você vai olhar o desempenho ao longo desse ano, no G20, a inflação brasileira está entre as 3 ou 4 menores. A inflação nos Estados Unidos está muito elevada, na França, no Reino Unido, na Alemanha, e os bancos centrais estão justamente agindo para conter essa inflação. Qual a ferramenta que eles dispõem para isso? Juros, né? Fazer uma elevação na taxa de juros, que é o caminho oposto daquele caminho que foi tomado quando a pandemia estava até causando deflação. Vale lembrar que aqui em Brasil, em 2020, a gente teve deflação em 2 meses seguidos por conta dessa desaceleração econômica. Então, agora, você vai aumentando os juros para conter a inflação, só que como funciona? Você eleva a taxa de juros e aí o custo do dinheiro fica mais caro para os consumidores e também para as empresas. As decisões de investimentos, elas também terminam sendo impactadas com um custo do capital mais elevado, o que às vezes inviabiliza alguns investimentos ou retarda decisões de investimentos. Então, isso funciona como um freio, né, para justamente conter a questão inflacionária, mas, ao mesmo tempo, você também desacelera as economias, e é o que provavelmente a gente vai sofrer consequências disso em 2023, até porque a elevação dos juros não é sentida de imediato, ela leva um certo tempo, né, para que chegue lá na economia, porque muitos contratos já foram firmados de forma antecipada, até mesmo usando taxas de juros mais baixas. Então, os novos contratos é que começam a ser feitos, né, de comércio exterior, contratos de negociações de investimentos, com taxas mais elevadas. E isso traz um impacto na economia mundial significativo. Instituições como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, OECD, já estão revisando suas previsões de crescimento da economia para 2023. Todas essas revisões para baixo. Isso traz impacto em todos os mercados e, claro, aqui no mercado brasileiro também, pois somos grandes exportadores de commodities agrícolas que vão ter alguma diminuição no seu ritmo. Isso vai atrapalhar bastante o crescimento das empresas, né, dos negócios do ano que vem. Sim, você tem aí novos planejamentos ou novos planos de negócios que precisam incorporar esses custos mais elevados e um crescimento mais baixo. Então, esse planejamento estratégico ele está sendo refeito, né, por muitas empresas, retardando um pouco a sua decisão. Agora é interessante, né, porque também, você for olhar alguns dados recentes, a pressão inflacionária na Europa continua forte, mas parece que nos Estados Unidos já vem meio que dando uma diminuída. Então, isso animou recentemente o mercado acionário americano, por exemplo, ele reagiu bem a alguns indicadores do CPI, por exemplo, que é o Consumer Price Index, que é o equivalente ao IPCA aqui do Brasil. Mas o Fed ainda não revisou, né, a sua postura com relação à sua política de juros. E a gente deve ter taxas de juros lá nos Estados Unidos próximo dos 5% ao ano. O Brasil também promete mudanças. Temos um governo novo que está formando ainda a sua equipe. Já é possível fazer alguma previsão da economia para o primeiro semestre do ano que vem? Pois é, ainda estamos com muitas incertezas pela frente, né? A gente precisa ter uma definição, né, da equipe econômica,
mas já se entende que o viés, né, de condução da economia é diferente, né, daquele do governo Bolsonaro. Você vai ter agora um viés mais desenvolvimentista, né, como é chamado, né, ao invés de ser um viés mais liberal da economia. Tá? O que é que muda com isso? Muda justamente o papel do Estado. Ele passa a ter uma relevância maior como indutor da economia. É uma visão mais keynesiana, por assim dizer, no jargão econômico, onde você vai ter o papel dos bancos públicos, por exemplo, essencial como um agente de fomento, levando recursos do Tesouro Nacional, muitas vezes subsidiados, como já funciona hoje, né, para grandes players, né, da economia em setores estratégicos receberem esses investimentos e assim trazer transformação econômica aqui para o nosso país. Tá? Se você for olhar nos últimos 4 anos, a participação do capital privado no financiamento das empresas cresceu drasticamente, enquanto que do setor dos bancos de fomento, né, ele veio caindo ao longo do tempo, a participação relativa, né, não de orçamento, porque continuou o mesmo valor, mas você vê um crescimento, né, do financiamento privado às empresas. Isso tende a ter uma redução. Agora, assim, o governo Bolsonaro trouxe um arcabouço jurídico e de mercado que permitiu que isso acontecesse, né, trazendo inovações no mercado financeiro para que você pudesse ter debêntures e ter outros instrumentos de crédito onde o setor privado pudesse entrar, né, como investidor. Não acredito que isso vá ser alterado com o próximo governo. Tá? Então, é possível que você continue tendo o setor privado também financiando muitos investimentos. É importante uma sinalização para o mercado de como que isso vai acontecer. Se, por exemplo, as PPPs, né, as parcerias público-privadas, vão continuar sendo incentivadas, ou se isso vai ficar em segundo plano. Vale lembrar que o BNDES é um grande instrumento catalisador, né, das parcerias público-privadas. E aí é onde a gente tem que, novamente, ficar acompanhando, né, já que o BNDES, o Banco Nordeste, o BASA, lá na Amazônia, a Caixa, o Banco do Brasil, vão ser grandes agentes de fomento, por que não também utilizar as PPPs como um instrumento? Né? Então, vamos aguardar para ver como que isso vai ser tratado mais à frente. Mas sim, como eu disse, por ter um caráter mais desenvolvimentista, o setor, os bancos de fomento serão agentes importantes para esse crescimento. Há uma questão também muito relevante aí com relação à PEC da transição, o respeito ou a mudança nas regras do teto de gastos. Se fala agora de teto de dívida e não mais de teto de gastos. Programas sociais podem ficar de fora do teto de gastos. Ainda há também muita indefinição nesse sentido. O que é importante é que a gente também acompanhe de perto para ver como que a trajetória da dívida vai se comportar ao longo do tempo. Porque a gente, na pandemia, teve uma elevação significativa na trajetória da dívida, depois da pandemia veio caindo, porque o governo Bolsonaro teve receitas extraordinárias de concessões que foram feitas, com, por exemplo, a Eletrobras, o leilão do 5G, e isso trouxe investimentos que ajudou muito, né, nos estouros de teto de gastos que também aconteceram. Se o governo Lula não for nessa direção, receitas extraordinárias talvez não existam, caso não haja continuidade no programa de concessões, e uma alternativa para se resolver a questão do endividamento talvez seja via elevação de impostos. Né? Porque ao você trazer despesas novas, né, inicialmente se falava em 400 bilhões, né, de estouro, agora já está mais comedido, se falando em 175. Vale lembrar
que o custo adicional do que vai voltar a ser chamado Bolsa Família para ficar em R$ 600, mais os 150 das crianças até 6 anos de idade, fica em torno de 70 bilhões. Então, se você vai para 175, você já está gastando 100 bilhões a mais, praticamente, mais de 100 bilhões acima do que seria o Bolsa Família. Mas de onde vem essa receita? Ou vem através de endividamento, ou através de aumento de impostos, né? E o aumento da carga tributária aqui no Brasil é algo muito mal visto, porque nossa carga tributária já é muito elevada, né? Então, não sei se o governo vai atuar nesse sentido, tá? Então, é como eu disse, a gente precisa ainda de muitas definições, né, de como isso tudo vai ser tratado para a gente traçar um horizonte aí da nossa economia para os próximos 4 anos. Écio, e como é que a inflação vai se comportar nesse cenário todo que você trouxe? Isso é outro fato importante, porque quando você gasta mais e gera mais déficits do que está arrecadando, né, em geral, quando você vai olhar o comportamento das economias, o livro de economia já disse, olha, isso gera inflação, né? E aí, aquele benefício que você está trazendo através do Bolsa Família, por exemplo, para os mais pobres, ele termina sendo corroído pela inflação, porque justamente os mais pobres são os mais prejudicados com a inflação. Quando você divide por faixas de renda, a camada mais baixa, em geral, tem uma inflação mais alta, porque se concentra muito na parte de alimentos, né, do que as faixas mais elevadas. Então, é preciso ter essa questão da responsabilidade fiscal com, claro, programas sociais, que a gente já viu que se comprova que reduz realmente a pobreza, principalmente na região Nordeste, região Norte também, mas principalmente na região Nordeste. É, Quando a gente vai olhar a previsão, por exemplo, no Boletim Focus, né, que é apresentado semanalmente, fala de uma inflação, né, no ano que vem mais baixa do que a inflação desse ano. Mas tudo pode mudar, né, à medida que a percepção mude com relação a essa expectativa de gastos e de déficit. Inclusive, a previsão da Selic, né, nossa taxa básica de juros para o ano que vem, é que encerre no patamar mais baixo do que em 2022, do que esse ano. Mas também pode mudar se a percepção de inflação para o ano que vem for de uma inflação mais alta causada por excesso de despesas, né? Claro, também, se você tiver um novo problema internacional parecido com esse da Rússia invadindo a Ucrânia, isso pode ser um fator também. O Covid, recentemente, vem também ressurgindo, né? Muitas pessoas estão pegando Covid, mas como uma gripe séria, né? Não ainda com o mesmo nível de mortalidade que teve no passado. Então, se houver um agravamento nisso e você tiver novos fechamentos, né, de comércio, de serviços, isso também vai ser um fator que pode derrubar o desempenho da economia e também derrubar a inflação, né? Mas batamos na madeira, né, esperando, e vamos esperar que isso não volte a ser no mesmo nível que a gente tinha lá em 2020, até porque a vacinação está bastante avançada, né, junto à população brasileira. Então, assim, tem alguns cenários que a gente precisa acompanhar de perto, né, com relação a essas decisões, principalmente de como a política de gastos vai ser tratada para os próximos 4 anos. E como é que as empresas podem se planejar para passar por esse momento de estabilidade econômica? Primeiro, eu acho que tem que assistir esse nosso podcast, né? Ficar muito assim informado com diversas fontes do que está acontecendo e pensar sempre um pouco um passo à frente. E existem instrumentos cambiais, né, que podem ser utilizados, por exemplo, para quem atua no comércio exterior, seja como exportador ou importador, você pode fazer hedge cambial, né? Inclusive,
no evento até que a gente estava conversando, né, sobre os cenários da economia aqui em Recife, uma representante, né, de uma empresa de comércio exterior veio até conversar comigo sobre esse assunto, né? E eu disse, olha, isso tem que ser um custo do seu negócio. Você está fazendo um plano de negócios, ou está fazendo um projeto de exportação, de importação de um determinado produto para um determinado cliente, o hedge cambial, ele tem que estar lá como um custo financeiro, mas que traz a proteção para a sua empresa, porque você trava um determinado dólar, seja para exportar ou para importar, você já sabe quanto que você vai receber, né? Se tiver uma variação para cima ou para baixo, você faz o ajuste financeiro, né, e consegue se proteger. A mesma coisa é uma locadora de veículos, né, ela precisa fazer o seguro, né, do automóvel, porque se tiver o sinistro, ela vai ter um fundo, né, do seguro lá para resolver esse problema. Tá? Então, esse é o primeiro passo, é um passo importantíssimo, né, para que você possa se proteger contra variações importantes. E, como eu disse, entender o que está sendo apresentado, né, pela equipe econômica, pelos comentaristas econômicos, tentar fugir um pouco das tendências jornalísticas, né, e de também alguns blogueiros que são muito politizados, e pensar muito, olha, lá no passado o governo funcionava de que forma? Olha, era desse jeito e tal. E agora, eles estão anunciando que vai ser da mesma forma, mas o contexto é diferente. Entender melhor, né, que muitas vezes o que aconteceu lá atrás se repete, de certa maneira, né, no momento presente. Eu vou te fazer uma pergunta, eu duvido você responder agora. Quanto vai ficar o dólar? Essa pergunta você responde, todo mundo te faz, fala aí. Essa pergunta acaba com qualquer economista. Veja, são tantos fatores, né, que vão influenciar no câmbio. Eu vou enumerar alguns, e aí quem está nos assistindo vai poder tirar suas conclusões, né? Veja, primeiro, você tem que observar a balança comercial. Se o Brasil está exportando mais do que exportava no mesmo mês do ano anterior, isso tem uma tendência de valorizar a moeda, né? Porque você exporta em dólares, depois converte para reais, né, para comprar mais insumos e produzir novamente. Você tem que acompanhar também as tendências de taxas de juros da economia brasileira e economia americana. Se você for olhar hoje, por exemplo, o Brasil é o país com a maior taxa de juros reais do mundo. O que é que significa isso? Se você pega a Selic, que está 13,75, e subtrai o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, você tem aí 13,75 menos 6 e um quebrado, você está aí com a taxa de juros reais na casa dos 7% ao ano. Aí vai olhar esse mesmo indicador lá nos Estados Unidos. A taxa de juros hoje lá subiu para 4%. Quanto é que está a inflação dos últimos 12 meses? Está na casa dos 6% ou 8%. Então, você está com taxas de juros negativas lá nos Estados Unidos. E o mesmo se repete com outros países. Então, quando você tem esse diferencial, é um fator que também eleva, né, a taxa de câmbio, na realidade, valoriza o real, né, perante outras moedas. Tanto é que esse ano o real foi uma das moedas que mais se valorizou em relação às demais moedas, né, porque justamente o Banco Central brasileiro foi elevando as taxas de juros de forma precoce, antes que os demais países. Agora, à medida que os demais países vão elevando suas taxas de juros, aí essa diferença vai diminuindo, né, e você vai ter mais à frente a redução da taxa de juros aqui no Brasil,
isso tem impacto no câmbio, né? Vai, de repente, deixando o real mais desvalorizado em relação a outras moedas. Tá? Esse é outro fator. O fator político também impacta bastante, principalmente na questão fiscal. Quando o país diz que vai gastar mais, né, o que a gente tem acompanhado isso, é uma notícia negativa. Por quê? Porque aí os investidores internacionais olham para o Brasil e dizem, espera aí, ele está dizendo que já são o quê? 8 anos que a gente gasta mais do que arrecada, ou seja, que a gente tem déficit fiscal. O endividamento do nosso país só tem aumentado. E aí o governo diz que vai repetir isso, né, que vai gastar mais do que arrecada. Chega um ponto que o risco do país sobe e o investidor internacional diz, olha, esse título que está sendo oferecido para financiar o déficit, ele está pagando bastante, mas tem um risco cada vez mais alto de que o país não vai honrar o seu compromisso. E aí o investidor sai do país, porque os títulos brasileiros são em reais. Então, ao sair, ele compra dólar e aí a taxa de câmbio vai subir, né, desvalorizando o real em relação ao dólar. Então, essa é uma preocupação também. Veja lá na Argentina, o que eu estou descrevendo é muito o que acontece lá também. Tá? Você tem uma taxa de juros altíssima para tentar manter investidores internacionais comprados em títulos argentinos, mas o risco que é oferecido é muito grande, então você termina tendo essa fuga e a moeda vai se desvalorizando. Esse é mais um outro fator, né, que eu mencionei. Então veja que tudo isso termina, né, se correlacionando. Aí a inflação também mais alta ou mais baixa vai impactar no câmbio, porque inflação mais alta significa juros mais elevados. Os juros mais elevados, como eu já disse, atraem mais investidores para a compra de títulos brasileiros. Então, assim, não te disse qual vai ser a taxa de câmbio, mas eu disse para onde o câmbio pode seguir, né, de acordo com essas expectativas. Tá, respondeu mais ou menos. Tá, vamos colocar assim. É mais fácil pedir o número da Mega Sena, né? Tem um analista americano, eu esqueci o nome dele agora, que o pessoal acompanha muito, né, no Twitter, e ele continua com um preço-alvo de 4,50. Eu acho que ele, em algum momento, vai fazer alguma correção nesse preço-alvo. Tá? Ele está muito otimista. Ele olha o quê? Justamente a balança comercial brasileira, que esse ano está provavelmente batendo recorde de saldo, né, em relação a toda a série histórica. Isso é um fator importante, mas o risco fiscal vem preocupando. Você vê nos últimos dias o dólar bastante pressionado, e aí isso pode também ser um fator importante. Agora, se a equipe econômica anunciada disser, não, olha, nós vamos ter responsabilidade fiscal, né, nós vamos só, por exemplo, colocar realmente o Bolsa Família fora do teto, nessa casa aí dos 70 bilhões, isso pode, de repente, tranquilizar um pouco o mercado e aí o câmbio vai convertendo, né? Écio, muito obrigada mais uma vez por enriquecer. Nossos encontros são sempre muito ricos. Obrigada. Com certeza vai ajudar muitas pessoas aqui no Logística Plus. Espero você a cada 6 meses agora para trazer as novidades, né, as atualizações. Pois é, não, foi ótima a nossa conversa, eu estou à disposição. E, assim, à medida que a gente tenha mais definições, né, e vá analisando como que a economia internacional e brasileira vão se comportando, é sempre importante a gente estar, né, trazendo essa atualização, trazendo esclarecimentos, né, e sempre baseado na teoria por trás da história, né? Teoria do comércio internacional, das finanças internacionais. Eu procuro ensinar muito isso em sala de aula. Inclusive,
dou a disciplina de Economia Internacional na UFPE e a gente termina tendo muita discussão nesse sentido. Tá? Então, estou à disposição e vamos nos encontrar novamente. Espero que seja para dizer que a economia está Eu também. decolando, né, e que a gente tenha aí ótimas notícias para comemorar. Eu também. Vamos torcer, hein? Então, vamos deixar agendado já uns 2 encontros, pelo menos, para o ano que vem, para a gente trazer boas notícias para os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Joia, obrigado você, Soraya, obrigado ao pessoal que acompanha a Logística Plus, né, e também parabéns aí a Plus Cargo por estar crescendo, né, e trazendo aí novas oportunidades, inclusive aqui, né, aqui em Pernambuco, né, com a nova unidade de vocês. Escritório novinho, tá, ainda está com os plásticos nos móveis. Legal, gente, obrigada. Acompanhe os canais Apus Cargos nas mídias sociais e no nosso site. Neles você encontra informações exclusivas sobre o cenário e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify. Obrigada pela audiência, até a próxima.